queria falar um pouquinho sobre certa supervalorização que a gente faz das pessoas e as consequências disso no nosso comportamento a médio e longo prazo. É muito interessante a gente avaliar aqui, a gente pensar que as pessoas que a gente guarda mágoa, aquela decepção, que ela é mais profunda, ela é mais enraizada, ela não dissipa, ela não vai embora ao longo do tempo, elas geralmente, você pode analisar na sua vida, ela geralmente se apresenta em relação a alguém que você valoriza bastante, ou que você valorizou bastante. Ou seja, pessoas que a gente cria uma expectativa, que a gente projeta afetos, a gente projeta uma confiança nessas pessoas, e aí quando ocorre algum desentendimento, algo que a gente se frustra, vindo dessas pessoas, a tendência é que a consequência seja, dentro da gente, seja prolongada, demore mais tempo, do que se fosse uma pessoa qualquer que a gente não tem uma grande consideração. Então vamos dar um exemplo. Aquele aluno, certo, que ele tem uma profunda admiração pelo seu professor. O seu professor, ele é mais do que um professor, ele é, por exemplo, é quase que um guru, é um mestre, é um preceptor desse aluno. E esse aluno ele tem uma verdadeira devoção, adoração com esse professor. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que o dia que esse professor tiver algum comportamento, cometer alguma falha, algum equívoco, que chatear esse aluno, a tendência é que ele leve na vida dele, ele leve ao longo do tempo essa mágoa de quem ele jamais imaginou ser frustrado, receber aquele tipo de comportamento. O seu amável, o seu adorado professor. Agora, se fosse em relação a qualquer outra pessoa que ele não considerasse tanto, ele até poderia ficar frustrado na hora, mas aquilo ia ser superado mais facilmente. Mas quando é com uma pessoa que a gente admira, que a gente gosta, que a gente valoriza, isso tende a ficar mais marcado na nossa personalidade, no nosso psiquismo, no nosso psicológico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, óbvio que nós encontramos pessoas pelo caminho da nossa vida que a gente admira, que a gente gosta, que a gente valoriza, é a esposa, é os filhos, professores, mestres, orientadores, mas a gente também não deveria criar uma expectativa, não deveria colocar uma carga de responsabilidade muito grande no ombro dessas pessoas, elas nunca falharem com a gente. Esse é o primeiro ponto. Então não supervalorizar ninguém. Todas as pessoas são falíveis, todas erram, todas cometem falhas, inclusive em relação a nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. Então não supervalorizar ninguém. O segundo ponto é, a partir do momento que já ocorreu essa frustração e a gente tem aquela... Como que a gente vai identificar que essa frustração já está se prolongando? Quando a gente pensa demais nela. Quando a gente volta a pensar naquilo, não, mas digamos assim, quando traumatizou, vem qualquer acontecimento e aí que lembra aquele episódio antigo, você já faz referência àquilo que aconteceu. Então você continua sempre trazendo, passou um ano, 2 anos daquela ocorrência e você sempre traz na memória. Então isso é um indicador que aquilo magoou mesmo. Isso acontece muito em relacionamento. É aquele casal que separou, então o rapaz levou o pé na bunda, ou a moça levou o pé na bunda, e aí passa 1 ano, 2 anos e aquela mágoa continua. Então qualquer acontecimento no dia a dia que lembre aquela pessoa, que lembre algo, ah não, mas isso é igual fulana. Ah, mas isso não posso falar porque a fulana dizia que eu falava isso ou aquilo. Então o que eu quero dizer? Então, primeiro, evitar supervalorizar. Mas, primeiro ponto, evitar supervalorizar. Mas quando já supervalorizou e você se frustrou, então procurar fazer essa desconstrução do mito.
Você precisa desconstruir essa imagem endeusada, idolatrada dessa pessoa que você admirava, valorizava. Só assim você vai conseguir diminuir essa mágoa, diminuir, elaborar essa frustração que se arrastou ao longo do tempo dentro de você. Então, se você não consegue superar, se você não consegue perdoar alguém que lhe magoou, que lhe frustrou no passado, alguém que você valorizava, alguém que você dava muita importância, primeira coisa, para você superar essa mágoa é um processo, é algo gradativo, não é da noite para o dia. E isso exige, requer necessariamente que você desconstrua a imagem idealizada, endeusada, idolatrada dessa pessoa que você provavelmente supervalorizava. É isso aí, a conversa, nosso papo de hoje termina por aqui. Obrigado e até a próxima.